Desperdício de alimentos. Você sabe o que é? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Meu nome é Pamela de Cristine e hoje vamos falar sobre um tema que afeta não apenas os nossos hábitos alimentares, mas também é um problema desafiador de toda a cadeia de produção do sistema agroalimentar. Quando pensamos que cada alimento que descartamos poderia ser uma refeição para alguém que está com fome, a importância de falar sobre esse tema fica bastante explícita. Então, vem comigo saber mais e refletir a respeito. E você sabe o que é desperdício de alimentos? Bom, o desperdício de alimentos é objeto de discussão em diversos meios de comunicação, na comunidade científica, em instituições e no mercado como um todo, o que reforça a necessidade de abordarmos também neste podcast. Muito da atenção dada ao tema é impulsionada pela dualidade entre a visibilidade e a invisibilidade desse problema em meio à crise global de fome. O aumento da produção agrícola, resultado da Revolução Verde, e a expansão da indústria alimentícia são fatores que, por mais paradoxal que possa parecer, contribuem para o crescimento contínuo das perdas ao longo da cadeia do sistema agroalimentar. O desperdício de alimentos é caracterizado pela perda ou eliminação, intencional ou não, de alimentos comestíveis no lugar de seu consumo. E isso pode ocorrer em diversas etapas da cadeia de produção, distribuição e consumo alimentar. Na produção agrícola, por exemplo, algumas colheitas são perdidas devido às condições climáticas adversas, pragas ou práticas agrícolas ineficientes. Na fase de processamento e distribuição, pode ocorrer perdas devido a danos físicos, deteriorização ou manuseio inadequado. No varejo, pode ocorrer o desperdício por descarte de alimentos próximos da data de validade, com aparência imperfeita ou que não atendem os padrões estéticos estabelecidos. Além disso, o desperdício de alimentos também ocorre nas residências, onde alimentos são muitas vezes descartados antes do consumo, devido à má gestão da despensa, falta de planejamento de refeições ou desconhecimento sobre a maneira adequada de armazená-los. E, nesse sentido, acho que nós consumidores, enquanto uma parte desse problema, podemos refletir sobre como ocorre a nossa aquisição, o armazenamento e a utilização dos alimentos em nossas casas. E, nesse caso, como podemos evitar o desperdício? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, estima-se que em 2019, cerca de 17% do total de alimentos disponíveis para os consumidores, o equivalente a 931 milhões de toneladas, foram desperdiçados em residências, no varejo, restaurantes e outros serviços alimentares. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, destaca que as residências são responsáveis por cerca de 11% do total de alimentos descartados na fase do consumo, enquanto cerca de 14% são perdidos entre a colheita e a venda, sendo mais 20% no caso de frutas e vegetais. Independentemente da natureza e localização das perdas e desperdícios de alimentos, esses problemas têm um impacto em diversas esferas, tais como a econômica, a social e a ambiental, além de resultarem em recursos mais escassos para os produtores e preços mais elevados para os consumidores. Essas práticas também contribuem para a exploração não sustentável dos recursos naturais, agravando a situação de insegurança alimentar mundial e ampliando as suas consequências negativas em uma escala global. No Brasil, de acordo com o pesquisador Gustavo Porpino, o desperdício de alimentos também acontece por toda a cadeia do sistema agroalimentar até o consumidor final. A sua pesquisa, realizada em parceria com outros pesquisadores e instituições, revelou que as famílias desperdiçam em média 353 gramas de alimentos por dia, principalmente o arroz,
a carne bovina, o feijão e o frango. Nesta lista também aparecem as hortaliças e os legumes. Em complemento a essa pesquisa, a professora Silmara Gonçalves Dias, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, realizou uma pesquisa nas feiras livres de São Paulo e, como resultado, observou que o descarte anual é cerca de 33 mil toneladas de alimentos. Segundo a professora Silmara, esses alimentos estão em condições de consumo e não deveriam ser descartados, e sim destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A alimentação vai além da simples escolha de ingredientes. É um ato sociocultural. No entanto, esse processo, desde a plantação até o consumo, tem sido afetado por um sistema que quebrou tradições e invadiu territórios e economias. Tornou-se muito complexo escolher o que comer, entre outros fatores, e é devido à grande disponibilidade e à imensa variedade de produtos nas gôndolas, os quais são oferecidos muitas vezes com a alegação de praticidade e a partir de uma lógica de publicidade agressiva. As escolhas que fazemos em nossa alimentação não deveriam ser guiadas apenas por preferências de sabores, conveniência ou praticidade, que muitas vezes a rotina exige. Estamos convidando você que nos ouve a olhar além, a considerar as escolhas dentro de um sistema agroalimentar que minimize os impactos em toda a cadeia de produção. Esses impactos estão intrinsecamente ligados ao desperdício de alimentos. E cada alimento que escolhemos ou descartamos tem um papel nesse sistema. Ao repensarmos as nossas escolhas, podemos contribuir para a construção de um cenário mais sustentável e equitativo. O desperdício de alimentos não é apenas um problema, é também uma oportunidade para mudanças. Uma maneira eficaz de evitar o desperdício de alimentos é adotar práticas conscientes em nossas casas, como o aproveitamento integral dos alimentos, o planejamento das compras para evitar excessos e o uso de técnicas de cocção e armazenamento adequadas. Além disso, optar por comprar de lógicas mais equitativas, como as comunidades que sustentam a agricultura, os CSAs, as quais conectam diretamente os consumidores e produtores locais, não apenas reduz as perdas na produção, mas também promove relações mais justas e sustentáveis na cadeia alimentar. Além disso, apoiar iniciativas como o Fruta Imperfeita, que é uma forma prática também de reduzir o desperdício. Essa iniciativa comercializa frutas e vegetais que não atendem os padrões estéticos do mercado convencional, mas são perfeitamente aptos para o consumo. Passou rápido, né? Sustentar Explica é assim, rapidinho e com muito conteúdo. E hoje, no nosso 21º episódio, olha quantos temas já passaram por aqui. Mas enfim, queremos deixar uma sementinha de reflexão. A alimentação não é apenas uma escolha individual, é um ato político. Diversos autores nos lembram constantemente desse poder que está em nossas mãos, ou melhor, em nossos pratos. Bom, te espero no nosso próximo e último episódio dessa temporada, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo, Google Podcasts, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br.